Tem um ditado popular que diz que as pessoas às vezes só tomam alguma atitude quando sentem no bolso. É o caso do PL. A gente tem observado aí as atitudes do presidente Bolsonaro, atitudes de golpismo, tentando aí utilizar o partido para patrocinar suas ideias golpistas. O próprio presidente do partido entrou no meio do balaio ali junto com o Bolsonaro, mas depois de ter uma multa de 22 milhões e 900 mil reais mantida pela Corte Eleitoral do Brasil, porque o PL entrou com recurso pedindo para reduzir o valor da multa ou derrubar a multa, e o TSE manteve, e já se sabe também, o TSE já descobriu que tinham 13 milhões, olha que números interessantes, né? 22 milhões em multa e 13 milhões de reais na conta do PL para poder pagar a multa, esse valor tá retido. O Valdemar tá preocupado e decidiu aí que não vai mais embarcar em ideias golpistas. O grande problema é que o Bolsonaro tá cobrando ele para uma última atitude. Essa última atitude seria solicitar a anulação da diplomação do Lula, alegando que o Lula teria cometido crimes que, olha só a ironia, foram cometidos pelo Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre essa situação toda, porque o PL vai ficar sem dinheiro e, se bobear, vai ficar sem presidente também, porque a gente sabe que o vice-presidente do PL é aliado do Bolsonaro e tudo leva a crer que, se o Valdemar continuar nesse golpismo e deixando o Bolsonaro fazer o que ele quer, ele acabará preso junto com o Bolsonaro. Apesar de as últimas informações trazerem em conta que o Valdemar pulou fora do barco e que não vai embarcar nessa narrativa do Bolsonaro, porque senão não terá dinheiro nem para manter o próprio PL. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que vai estar aparecendo aí pra vocês, ó. Vocês podem colaborar com qualquer quantia. O TSE decidiu manter a multa contra o PL no valor de 22 milhões e 900 mil reais. Eu fiz um vídeo aqui na época dessa situação toda que o PL tinha entrado com esse pedido de anulação dos votos em algumas urnas no segundo turno, e cerca de 1 hora ou 2 antes de o ministro Alexandre de Moraes informar que o PL teria de pagar uma multa e que estava cometendo o crime de litigância de má-fé, eu disse no meu vídeo, olha, o que eles estão fazendo aqui se enquadra no que a lei chama de litigância, no que a gente chama dentro da operação do direito, de litigância de má-fé. E apesar de ninguém ter dado aí notoriedade pro que a gente falou aqui, coincidências da vida, né? Um cara gordo, nordestino, preto, que fala coisas que acontecem às vezes, as decisões de algumas coisas que ele fala, porque ele estudou ali, ele leu, são consolidadas, embasadas pelos ministros ali. Não que eu tô ensinando ninguém a fazer nada, mas não tem tido repercussão. E isso não me incomoda, porque o que importa é que vocês acompanham o meu trabalho e a gente sabe que o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que tem credibilidade. Mas enfim. E aí a atitude foi ali confirmada, né? Litigância de má-fé. A multa foi aplicada, 22 milhões e 900 mil. Inicialmente para o PL, o Republicanos e o PP. Posteriormente o PP e o Republicanos entraram com um pedido de desvinculação do PL dessa multa, porque, segundo o presidente de ambos os partidos, eles não foram consultados pelo Valdemar Costa Neto. E também eles não questionaram o resultado da eleição, ao contrário, eles parabenizaram o vencedor do pleito, que foi o presidente Lula, e não colocaram em xeque em momento algum o processo eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido, depois a defesa do ministro, depois a defesa do PL entrou com o pedido de novo junto ao TSE e ao Alexandre de Moraes, para se ou derrubar a multa, ou se revisar o valor das multas, ou que se tivesse as contas do PL desbloqueadas ali, e o pedido não foi permitido, o pedido foi indeferido, e o PL continua com a multa, que eu só mostrar pra vocês aqui, de 22 milhões e 900 mil reais pra pagar, tá aí a multa. Isso tem deixado o Valdemar Costa Neto preocupado, tanto que ele já conversou com aliados que não vai mais embarcar em nenhuma narrativa golpista do Bolsonaro. A explicação é bem clara aqui do porquê que a multa foi mantida. Inclusive, o voto foi acompanhado, tá? O voto do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado aqui por outros ministros da corte também. Tá aqui, ó. Foi acompanhado o ministro Ricardo Lewandowski, né? A ministra Carmen Lúcia, o ministro Benedito Gonçalves, que é o mesmo agora que pediu para se abrir apurações contra o Bolsonaro e aqueles outros políticos que atacaram o Estado Democrático de Direito e as urnas eletrônicas, Sérgio Banhos e Carlos Robbati. O único ministro ali que divergiu foi o Raul Araújo, que disse que deveria ter utilizado ali uma base de cálculo diferente. O ministro Alexandre de Moraes explica por que
que a multa foi aplicada e quais os crimes que foram cometidos ali. Eu até expliquei que muita gente me questionou, Carlito, por que que o partido não deixa de existir quando acontece isso? Porque para você criar um partido é muito burocrático, são muitas etapas para você conseguir a consolidação de um partido. Quando o partido passa a ter personalidade jurídica, né, vira ali uma, entre aspas, pessoa jurídica, para desfazer o partido político não é simplesmente estalar o dedo, porque você pode tirar, por exemplo, o presidente, torná-lo inelegível, fazer com que ele perca direitos políticos, mas você não pode simplesmente acabar com o partido meramente porque figuras ligadas ao partido agiram contra o Estado Democrático de Direito, as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Então é possível que o Valdemar seja punido, que o Bolsonaro seja punido e que todos os políticos que a gente citou no vídeo, que o próprio ministro Benedito Gonçalves ali aceitou abrir uma conduta investigativa de apuração contra o Bolsonaro e outras figuras do PL ali, é possível que eles sejam punidos, mas o PL, além dessa multa que tomou, é pouco provável que ele tome uma punição mais grave que possa, por exemplo, comprometer a existência do PL. E olha o que disse o ministro Alexandre de Moraes aqui. O ministro Moraes disse que a ampla liberdade dos partidos não pode servir para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Abre aspas para o que disse o ministro. Não é possível que partidos financiados por recursos públicos atentem contra a democracia. Abre aspas de novo para o que teria dito ele. A má-fé foi tão caracterizada que o requerente ingressou como se estivesse entrando em nome da coligação. Como eu disse, ou seja, ele botou o nome do PP e do Republicanos no meio, sem nem ter consultado o PP e o Republicanos. As urnas eletrônicas continuam sendo acreditadas em que pese esses movimentos extremistas antidemocráticos que logo acabará, acrescentou o ministro. E pode esperar aí, porque Xandão tá com sede de fazer valer a lei. Muita gente tá falando que ele vai se vingar, que vai perseguir. Não, ele tá fazendo valer a lei. Durante muito tempo no Brasil, por conta da harmonia que existe entre os poderes, se teve uma resistência de fazer valer a lei para que um poder não ficasse mal visto com o outro. Só que a função de um poder é fiscalizar o outro. Uma das funções é essa. Então você não pode chegar e falar, poxa, eu não vou aqui como representante do Poder Judiciário fazer valer a lei contra o Poder Legislativo, contra o Poder Executivo, porque isso pode pegar mal, eles podem não gostar. Não pode ser assim. Cada poder tem a sua função determinada e tem de ser complementar ao outro poder, inclusive de fiscalizar um e o outro poder, porque a ideia é justamente que os poderes se complementem e não se sobreponham. Só que o que é que está acontecendo? Mesmo com toda essa situação que tem ameaçado o PL, o Bolsonaro não está muito preocupado com o que pode acontecer com o seu partido, não. Por quê? Ele está cobrando aqui o Valdemar Costa Neto, deixa eu trazer aqui uma matéria do Paulo Capelli, que trouxe inclusive uma matéria ontem absurda sobre o PT estar se aproximando do Eduardo Cunha, para o Eduardo Cunha ajudar o Lula. Ajudar o Lula em que esse Eduardo Cunha não tem mais força nenhuma dentro do grupo político dele. Enfim. Olha o que traz aqui o título da matéria do Paulo Capelli. Bolsonaro articula o último movimento para tentar anular as eleições. Não conseguirá. Não teve irregularidade, não teve fraude comprovado. O partido dele está pagando a conta por causa das inconsequências dele. Que tenho 100% de certeza aqui que alguma coisa escusa a gente vai descobrir muito em breve dessa relação de Bolsonaro com Valdemar Costa Neto. Para mim, é o orçamento secreto. Deve ter passado muito dinheiro pelo PL de forma legal e ilegal, que veio de orçamento secreto. Quando eu falo de forma legal é que foi declarada, mas que teve lá talvez o início ilegal. Pode ser um dinheiro que foi encaminhado para execução de um serviço em uma cidade no interior do Mato Grosso, por exemplo, e o empresário que teria executado essa obra doou como pessoa física um valor para o Bolsonaro ou para o PL, e isso vai ser descoberto muito em breve. Tá? Então, de forma legal ou ilegal, o dinheiro que entrou, tanto assim, lavando lá pelo empresário, quanto vindo direto ali, a gente vai descobrir muito em breve, e eu acho que é isso que o Bolsonaro tá usando para ameaçar o Valdemar. Só que o Valdemar tá correndo o risco de ser preso e perder o partido. Então, até ele já entendeu que ultrapassou o limite, que tem que tomar muito cuidado. E olha o que é que o Bolsonaro quer aqui, ó. Cobrado por apoiadores, Bolsonaro pressiona Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por nova ação que tem como objetivo inflamar as ruas. Detalhe, o Bolsonaro, que tá pressionando o Valdemar, já ouviu de resposta ali que o Valdemar não ingressará mais na aventura golpista dele, não quer mais. Porque saiu caro pro PL, que custou 22.900.000 em multa e teve as contas bloqueadas, o PL tá sem dinheiro em tese,
para poder pagar os custos. E para mim a grande ironia, como eu já falei, é o valor da multa de 22 milhões e o valor preso nas contas do PL, que são 13 milhões, 22 e 13. Enfim, o Valdemar foi inserido no inquérito dos atos antidemocráticos também, ou foi investigado pela Suprema Corte Brasileira, e isso está complicando a vida dele, tanto que ele pode ser preso e perder o partido. Então ele entendeu que não dá mais para ultrapassar alguns limites. Ele foi até aconselhado por pessoas próximas ali a procurar o Geraldo Alckmin, para que o Geraldo Alckmin converse com o ministro Alexandre de Moraes, para tentar criar um clima de tranquilidade entre ele e o Valdemar Costa Neto, porque o Valdemar estava disposto a colaborar ali com a Justiça Eleitoral e parar de atacar o Estado Democrático de Direito e as instituições eleitorais, tá? Mas olha o argumento do Bolsonaro para anular as eleições. O que é incrível é que ele usa o argumento de crime cometido por ele. Olha o que diz aqui, ó. Bolsonaro está de volta à articulação para tentar anular o resultado das eleições. Cobrado por apoiadores, ele passou a traçar novas estratégias para evitar a posse de Lula, após período submerso. Agora Bolsonaro pressiona Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, a protocolar na justiça uma ação pedindo novas eleições sob a alegação de fraude, que não é comprovada, né? Mais do que qualquer efetividade jurídica, a medida busca inflamar as ruas e demonstrar disposição ao embate. Olha que interessante. O Eduardo Bananinha foi lá para os Estados Unidos conversar com o Steve Bannon, com o Donald Trump, e depois que ele volta a ter contato com o papaizinho dele, ele vai e fala, mantenha esse discurso, mantenha esse questionamento e detalhe, continue alegando que as eleições foram fraudadas, não reconheça o resultado das eleições. Isso faz parte da cartilha do Bannon e está sendo seguida a ferro e fogo pelo mito. Inclusive correndo o risco ainda mais de ser preso, porque quanto mais fica comprovado que ele está atrapalhando o processo democrático brasileiro, mais complicação ele tende a ter, porque o Bolsonaro é tão burro que ele comete o que a gente chama dentro do direito de crime continuado. Esse crime, por exemplo, que ele comete atacando o Estado Democrático de Direito é todo dia. Ou publicamente ou privadamente ele continua atacando o Estado Democrático de Direito. Não para de cometer o crime, é todo dia o mesmo crime, é todo dia o mesmo crime. Mas enfim, e olha a alegação que ele traz aqui para poder protocolar esse pedido. Tá aqui, ó. A peça que Bolsonaro quer que o PL apresente recorreria ao artigo 14 da Constituição Federal, que versa sobre a soberania popular e o sufrágio universal. E citaria o parágrafo 10 que diz que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico que foi cometido pelo Bolsonaro, tá? Com os pagamentos de auxílio, de empréstimo, como a gente viu. Abuso de poder econômico. Deixa eu tirar essa publicidade de graça aqui da Ford. Abuso de poder econômico, corrupção, que até onde a gente também tem informação aí pública divulgada, está atrelado ao Bolsonaro, ou fraude, que também até onde a gente tem informação, o Bolsonaro utilizou a Polícia Rodoviária Federal e o seu diretor, o Silvanei Vasquez, para atrapalhar o pleito eleitoral, tentando interferir no voto dos nordestinos. Por isso que a margem de voto para Bolsonaro e Lula foi tão pequeno, por causa da quantidade de ações ilegais que o Bolsonaro tomou entre o primeiro e o segundo turno. Lula foi diplomado na última segunda-feira, sem nenhum tipo de ilegalidade, tá? Comprovada contra ele ou contra o pleito eleitoral. E olha que doença do Bolsonaro. Ele está dizendo que a alegação é que o pedido vai versar sobre a soberania popular. E qual que é a soberania popular na democracia? Na eleição, a escolha do seu representante. Lula teve 60 milhões de votos, 2 milhões de votos a mais aproximadamente que o Bolsonaro. Então, a soberania popular prevaleceu. O povo votou no candidato e o mais votado vai ser o representante do povo. Porque a Constituição é bem clara no seu artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, tá aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Todo poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo único, tá aqui, ó. Que eles ficam com a plaquinha do poder emana do povo, mas não diz o que está escrito exatamente no artigo 1º, parágrafo único, que é o seguinte, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, a gente escolheu os nossos representantes, como diz aqui a Constituição no artigo 60, parágrafo 4º, tá aqui, ó, inciso
Inciso 2º, o voto é direto, secreto, universal e periódico. Ou seja, a gente exerceu o sufrágio universal durante o voto, durante a eleição, tá? O sufrágio universal foi exercido e a soberania popular venceu. Quem ganhou a eleição foi o presidente mais votado, o candidato mais votado. O que Bolsonaro pode fazer? Duas coisas, né? Ou fugir do Brasil para não ser preso, que é o que eu acredito que ele pode fazer, ou tentar colaborar com a justiça eleitoral para tentar mostrar boa vontade e, com isso, reduzir a atenuante das penas que ele possa vir a sofrer com a justiça comum e a justiça eleitoral. O grande problema é que ele não vai colaborar e a tendência é que ele ou fuja ou seja preso por estar tentando com frequência contra o Estado Democrático de Direito. O que é interessante para mim aqui, que é patético, é que os crimes aqui que ele alega que o Lula cometeu foram cometidos por ele, crime de abuso de poder econômico, corrupção, fraude. É ele que dissemina informação falsa, é ele que tem praticado ali ingerência nas organizações do Estado, é ele que tem cometido crimes. E ele tá só se complicando. E o Valdemar não vai embarcar nessa. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.